Começar então por um vídeo do meu querido amigo Carlito Neto para a gente ficar bem informado, meus queridos. O trabalho que a gente faz aqui não é tão fácil quanto muita gente imagina do outro lado, porque com frequência a gente tem que trazer aqui relatos de coisas que só quem não é o padrão da sociedade da alta classe média brasileira vai compreender. Há mais ou menos uns 4 a 5 meses atrás eu comecei a levantar a bandeira aqui no canal que a gente precisava de um representante no STF que fosse negro, seja homem, seja mulher. Ainda falei que precisaria de preferência que fosse uma mulher negra, né? Porque além de atender a questão dos anseios da população preta e parda, que compõe ali o núcleo étnico dos negros, também atenderia ali o anseio da população feminina, que é vítima com frequência de diversos atos de violência. Foi atacado, disseram que eu estava sendo ali muito, como é que eles falaram ali? Eu estava me atrelando muito a pautas relacionadas ali a bandeiras muito específicas e que essa divisão de bandeiras atrapalha a luta. E aí eu trouxe na época dados e estatísticas mostrando que na verdade não, que só quem é preto e pardo nesse país, seja eles homem ou mulheres, porque no caso das mulheres ainda tem a questão da violência da mulher, mas eu tô pegando contra a mulher, né? Mas eu tô pegando aqui especificamente, né, a questão que envolve a população preta e parda, sabe como é difícil viver em um país onde só em você nascer com um tom de pele um pouco menos claro que parte da elite brasileira, você já é visto, inclusive pelas forças policiais que deveriam proteger e servir, como sendo criminoso. Agora a gente viu acontecendo ali a morte da mãe Bernadette lá em Simões Filho e muita gente se manifestando nas redes sociais, mostrando ali uma preocupação com a escalada da violência. Como é que vocês estão preocupados com a escalada da violência se vocês estão reclamando da mudança da estrutura do Estado? Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta? Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É a maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira aqui com o nosso trabalho, seja um colaborador também através do nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu vou trazer um papo pra vocês aqui que não tem nada de suave, não tem nada de bonitinho, é um papo reto, direto, que eu já fui vítima, inclusive, que meu irmão Ferrez com frequência é vítima também. Aconteceu uma situação quando eu fui visitar ele em São Paulo, que eu não vou trazer aqui publicamente, mas é um exemplo do que é que parte da população preta e parda passa nesse país, inclusive diante das autoridades policiais. E aqui eu já queria deixar o meu abraço ao meu amigo Ferrez, a minha solidariedade, inclusive, pelo evento que aconteceu recentemente com ele. Eu achei que faltou um pouco de sensibilidade no geral com a situação do próprio Ferrez e com o trabalho que ele faz. Muita gente ignorou, por exemplo, que o projeto que ele toca chegou a ser ameaçado de continuar por causa de algo que ele fez e veio a público e se desculpou, tá? Mas enfim, eu quero trazer para vocês um ponto aqui importante, porque eu vi muita gente comovida com a situação do que aconteceu com a mãe Bernadette. A própria ministra Rosa Weber veio a público dizer que exige, né, justiça, que aconteça ali logo a punição e que espera, eu até separei aqui a imagem inclusive do enterro, né, para mostrar para vocês também, e que espera que seja punido logo o quanto antes. Inclusive a ministra Rosa Weber teve no mês passado em Lauro de Freitas visitando ali a liderança quilomba mãe Bernadette, que teve um filho morto inclusive no passado, com 14 tiros se não me falhar a memória. E eu preciso lembrar para vocês uma coisa que eu trouxe aqui alguns meses atrás, quando eu comentei sobre a importância de a gente ter um membro do STF negro. Na época, da forma mais vagabunda, canalha e racista possível, meia dúzia de gente que se diz esquerdista ou que acha que tem uma consciência de classe porque leu Marx, porque leu ali o Manifesto Comunista, pronto, botou o boné do MST na cabeça, botou o moletom do MTST, pronto, agora eu estou fardado para promover a mudança estrutural. Sem lembrar, por exemplo, que às vezes só porque você tem um tom de pele um pouquinho mais claro que o meu, você já é muito mais beneficiado que eu. A prova disso é o corre que eu tenho de fazer, o corre que o Ferrez tem de fazer, o corre que várias outras pessoas, por exemplo, que tem um tom de pele um pouco mais escurinho, ó. E é como o Ferrez fala, a gente ainda é preto passável, né? A gente é aquele preto que é menos abordado na blitz policial porque a gente tem um tom de pele mais claro, o cabelo não é tão crespo porque a gente é mestiço.
Mas aí no dia que eu fiz o vídeo aqui, muita gente me criticou, atacou, dizendo que não, que o ministro, como eu disse, né, de forma vagabunda, canalha, escrota. Ah, o último ministro que a gente teve negro foi o Joaquim Barbosa, e vocês viram. Como se a falta de caráter em alguns atos tomados ali pelo ministro Joaquim Barbosa naquele momento tivesse atrelado à questão étnica, a questão dele ser negro. Ninguém cita, por exemplo, o que o Barroso fez, o que o Fachin fez, ninguém cita o que o próprio Gilmar Mendes fez, não. É só o ministro negro que foi canalha e que não deve se levar em consideração agora o critério da cor da pele para indicar o ministro, porque isso é bobagem, como eu ouvi algumas pessoas falando, isso é pauta identitária demais. E a gente precisa lembrar que dos únicos cargos que existem nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, um dos únicos cargos que você ocupa sem ser eleito ou até sem ingressar necessariamente por um concurso público é o de ministro do STF. Por isso que as indicações precisam trazer uma conexão com a sociedade, sabe por quê? Nós vivemos em uma res pública, uma coisa pública, democrática, governada, administrada, ou onde o povo é o poder supremo. Como é que eu vou ter uma Suprema Corte que não vai entender os meus anseios? Para eu ouvir o que eu ouvi, por exemplo, no passado recente da Lindora Araújo, a brother, a amiguinha do Bolsonaro, de que não se pode tornar o crime de tráfico um crime de racismo, porque senão no outro dia todo traficante vai pedir habeas corpus. Ou seja, todo o preto e pardo, todo negro nesse país é traficante, né? Na lógica dela. Porque se no outro dia que o crime de tráfico for tornado um crime de racismo, todos os traficantes vão pedir para serem soltos, então todo traficante é preto e pardo, né? É negro. E aí eu fui atacado na época, isso e aquilo. Eu já trouxe aqui dado estatístico. Lembrem vocês que eu sou cientista político, eu sou historiador. Quando eu vim aqui falar algumas coisas pra vocês, até quando são coisas que me incomodam no meu íntimo, eu não trago meramente informações tiradas do meu fiofó. Eu busco trazer conexões com dados científicos. Eu trouxe ali, por exemplo, uma coisa que a gente chama de perfilamento racial, que acontece em São Paulo com frequência, acontece em outras regiões do Brasil com frequência, acontece na Bahia, onde está ali em Salvador, por exemplo, a maior população negra fora da África do mundo. E sabe qual que é a polícia que tem matado mais no Brasil atualmente, superando a polícia do Rio de Janeiro? A polícia da Bahia. Então, me deixa incomodado ver muita gente fazendo post ali, bonitinho, pra mãe Bernadette, ignorando o que aconteceu, por exemplo, na Gamboa, no ano passado, na Gamboa de Baixo no ano passado, que eu tive a oportunidade de visitar, inclusive ano passado, a tragédia aconteceu em março, eu estive lá em fevereiro, na Gamboa, um lugar que é turístico, que recebe turistas do mundo inteiro. No dia que eu fui lá, por exemplo, tinha americano, tinha francês, tinha italiano, tinha espanhol, tinha argentino, tava lotado. E aí a polícia já chegou atirando. E aí recentemente eu até contei que tinha uma pessoa próxima a mim que foi presa, ficou 6 meses na prisão, acusada de traficar drogas, sendo que a quantidade que foi encontrada com ela no carro, se fosse um branco, como as estatísticas mostram, eu não vou repetir isso aqui porque eu já fiz mais de um vídeo aqui mostrando estatisticamente que quando é, por exemplo, uma pessoa branca presa com cocaína, com maconha, por exemplo, ela precisa estar portando ali cerca de 480 gramas, se não me falha a memória, de maconha para ser presa. Quando é um branco, quando é um negro, pouco mais de 100 gramas ele já é preso acusado de tráfico de drogas. Quando é um negro, por exemplo, portando cocaína, entre 25 e 30 gramas, na maioria dos casos ele é preso, vai lá, né, para audiência de custódia, vai ali para o presídio, já com a acusação de tráfico de drogas. Um branco tem que estar portando 100 gramas. E aí essa pessoa próxima a mim ficou 6 meses preso porque forjaram o flagrante. O flagrante foi tão chucro que levaram no outro dia para uma pessoa dessa residência que eles invadiram assinar ali a autorização para fazer o mandado de busca e apreensão, porque eles invadiram lá, tiraram 2 tabletes de maconha. Depois a pessoa foi testemunhar, disse que não estava, que eles foram no outro dia, que entraram num quarto lá e já saíram com esses tabletes dizendo que era da pessoa, e a pessoa estava no carro. E aí, traduzindo, ficou presa por 6 meses, a família fica parada, o perfil racial, adivinha que é? Não é loirinho de olho azul, né? É negro. As dívidas tem de fazer, desestrutura para poder pagar advogado, desestrutura a família. Em alguns presídios, por exemplo, que você tem ali privatizados, né? A conta ainda sai para o indivíduo pagar e tá com a conta agora de 11 mil reais para pagar, que agora eu orientei ele entrar na justiça, porque o processo dele foi anulado por conta da fragilidade das provas. O primeiro relatório foi mal feito, o juiz não aceitou,
porque não tinha rigidez no relatório, foi derrubado e agora voltou e ele foi solto, o processo foi anulado. Então a gente precisa ter representantes, quando a gente fala ali, e você que não entende, por exemplo, que o Ferrez, o que a maior parte da população desse país passa por ser preto e pardo, fica caladinho, porque isso aqui não é um lugar que talvez vocês entendam. Então, aprende. Já viu aquele ditado que quando a gente escuta alguém que sabe algo a mais do que a gente tem que tentar ouvir para entender? Então, quando a gente abriu a boca, quando eu abri a boca para sugerir a indicação do ministro Silvio Almeida, ou a indicação de uma ministra mulher negra também, não foi porque eu achava bonitinho ter um suposto tokenismo no STF, não. Foi porque no STF não tenho como votar para escolher o ministro que eu quero. É o presidente da República que cuida da coisa pública, eleito através da democracia que a gente tem no Brasil, como está estabelecido lá na Constituição, parágrafo 1º, artigo 1º, parágrafo único, todo poder emana do povo que o exerce através de seus representantes eleitos. Então, eu escolhi o presidente no meu voto, ou você não tem escolhido, mas por exemplo. Então, ele tem que buscar essa representatividade lá também. Porque como é que essa pessoa vai ter a sensibilidade de entender, por exemplo, que um cara que está portando 3 gramas de cocaína não é um traficante? Por isso que essa votação agora da descriminalização da quantidade, né, de algumas drogas é importante. Uma das coisas que eu cobrei quando eu entrevistei o Guilherme Boulos aqui foi isso. A lei de drogas no Brasil foi um dos maiores erros durante o governo do presidente Lula, um dos maiores, porque até hoje não se tem uma quantidade ali quando o indivíduo que o indivíduo precisa estar portando para ser considerado traficante ou usuário. Quem decide? O magistrado. E normalmente, digo de novo, não é opinião, é estatística. Pesquisem o vídeo que eu fiz aqui explicando sobre por que eu defendi a indicação de ministro negro no STF, que vocês vão entender. Na época, cala a boca, Carlito, tem de ser o Zanin mesmo e acabou. Eu não era contra a indicação do Zanin. O Zanin pode ser indicado, quem sabe, em outro momento, na outra vaga. Eu não tinha problema com a indicação do Zanin. O meu problema é que a gente precisa ter representantes negros no STF. Tem mais, para ter essa sensibilidade, que é diferente que vocês que não são negros, que não são pretos ou pardos, não vão entender. Tá? E aí trazer aqui para vocês alguns dados importantes, certo? Primeiro que deixo aqui a minha solidariedade para a família da mãe Bernadette, tá bom? É o que eu posso fazer, lamentavelmente. Teve a vida ali tirada, né? Como a gente já sabe, ela foi morta em Simões Filho, né? Como a gente acompanhou aqui na última quinta-feira, ela acabou sendo morta ali. Foi a tiros. E a gente vê o filme se repetindo. É isso que tá acontecendo. Aconteceu a mesma coisa na Gamboa no passado. Tá aqui, ó. 3 jovens mortos pela polícia que já chegou atirando. E o que é que a polícia fala? Não, fomos recebidos por troca de tiros. Não teve nada de receber a troca de tiro. E aí a polícia da Bahia aqui faz mais o quê? É a polícia que mais mata. Passa inclusive a do Rio de Janeiro. Se não me falha a memória, depois vem a polícia do Pernambuco, é do Recife. Se eu tiver errado, vocês me corrijam por gentileza, que tiveram algumas atualizações e eu não chequei. Tá? Que essa matéria é mais recente aqui, acho que é de 2023, já deixa eu ver. É de 2023. Então a gente precisa parar de ter essa situação de que o preto é suspeito. Todo preto tem de morrer, porque se não morrer, vai virar um futuro marginal, como a gente já viu, inclusive, gente falando isso em entrevistas, em podcasts. Bandidos que botam uma farda e que se dizem polícia, que pra mim o indivíduo que fala isso, e publicamente em um podcast, dizendo que a polícia pra mim é um bandido. O papel da polícia é proteger e servir. Enquanto a polícia não entender que eles são utilizados ali como máquina opressora do Estado, vai continuar morrendo gente inocente. Porque a própria corregedoria da polícia, inclusive teve agora em 2023, teve uma busca e apreensão, tá? Na casa dos suspeitos, os PM suspeitos de cometer a chacina lá da Gamboa, porque foi encontrado aqui indícios, de acordo com a corregedoria da Polícia Militar da Bahia, de execução. E aí eu quero trazer aqui uma observação para o senhor Jerônimo, para o senhor ex-governador Rui Costa, que inclusive já foi elogiado por mim em outras oportunidades, por outras coisas, mais de uma vez, e agora para o senhor Jerônimo também, tá? Jerônimo Rodrigues. Não adianta, senhor Jerônimo, vir pra TV, ou pra internet, ou pro site, ou pra qualquer lugar que chegar lá, qual for, e falar, nossa, é um pesar muito grande que a gente sente pela partida da mãe Bernadette. Vocês precisam tomar um jeito de fazer a polícia da Bahia parar de matar. É isso. É isso. Ou você muda de campo, porque o campo político que você tá atuando, aparentemente é o campo errado. Porque o nosso campo não defende execução, morte, violência policial.
Comenta aqui embaixo, gente, o que você acha de tudo isso. Compartilha esse vídeo se você puder. Se inscreva no canal, deixa like. E lembre de uma coisa importante, tá? Aqui é a minha opinião como homem negro, certo? E as informações que eu passei são estatísticas. Tem vídeo aqui no canal mostrando isso, certo? Nessas matérias que eu mostrei pra vocês aí, algumas também trazem algumas estatísticas. Não é meramente a minha opinião sobre a questão que eu trago da violência policial, da morte em relação à população preta. Se você não quer entender, busque estudar um pouco mais antes de vir criticar, porque não, deveria ser fulano, deveria ser cicrano. Respeita a minha opinião e respeita a ciência. Ciência você pode ou aceitar os dados ou virar um negacionista. Simples assim, tá bom? Grande abraço, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo pra vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo. Grande Carlito, vídeo difícil de gravar, importante notícia que a gente traz aqui para vocês, para todo mundo ficar muito bem informado, meus queridos e minhas queridas. Vi esse vídeo na hora, falei, tenho que botar ele para o nosso público da Folha Democrata acompanhar.